Uma das possíveis alternativas para a substituição da gasolina como combustível de automóveis é a utilização do gás hidrogênio, que, ao reagir com gás oxigênio em condições adequadas, libera a energia necessária para o funcionamento do motor, conforme a equação química a seguir. Esta opção para a substituição da gasolina contribuiria para que a condição do meio ambiente seja melhorada, visto que Obrigado, amigo, obrigado. É bom que fica aí na dupla, revezamento, voz masculina, voz feminina, todo mundo aí, brother, tranquilo, despreocupado da vida. Preste bem atenção. O que é que ele fala para nós aqui, Miguel? O que é que ele fala? Ó, você vai substituir a gasolina por esse cara aí que é o hidrogênio. E ele fala que você vai contribuir para o meio ambiente vai se dar bem com isso. Por que o meio ambiente vai se dar bem com isso? Bom, de acordo com o que você tem aqui na equação, meus amigos, o hidrogênio com oxigênio, ele produz água e energia. Então, o grande lance aqui é que você está tendo produção de água. O produto é água, o que vai para a atmosfera é água. Então, isso quer dizer que, como nós vimos naquela questão anterior, a gasolina tem um grande problema. Qual é o grande problema da gasolina? A emissão, principalmente de CO2. E o CO2 é um dos principais responsáveis pelo aquecimento global. Então, o que que acontece? Bom, se você não está usando gasolina e você está usando hidrogênio, significa dizer que a sua produção de gás carbônico ela vai embora. Você não vai ter mais produção de gás carbônico. Ou seja, você não intensifica mais o aquecimento global. Agora você minimiza. Por que eu minimizo? Porque agora você vai produzir água. Ah, então quer dizer que agora eu tenho que olhar as opções? Sim, porque aí você precisa ir de opção por opção para você poder ver o que é que você marca. Antes da gente ler uma por uma, alguém marcaria alguma letra aí, amigo? D. Letra D? Letra D. Muito bem, então vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa. Letra A. O calor gerado pela reação intensificará o aquecimento global. Absurdo, a gente acabou de falar isso agora, né? Na verdade, o aquecimento global ele vai ser até minimizado por conta da não produção de CO2. Letra B. Aumentará a quantidade de gases causadores do aquecimento global. Aumentará a quantidade? Não, na verdade vai diminuir, porque você não vai mais emitir esse cara. A emissão de gases causadores do aquecimento global permanecerá inalterada. Inalterada. Não, não é inalterada, é diminuir, que é justamente o que ele fala na letra D. Ocorrerá a diminuição de emissão de um dos gases causadores do aquecimento global. E na letra E, os gases liberados na reação podem neutralizar aqueles responsáveis pelo aquecimento global. Absurdo também. Agora, eu vou lhe dizer uma coisa, porque o Enem também gosta muito de usar. Esse termo neutralização é um termo muito particular para ácidos e bases. Toda vez que ele fala de neutralizar alguma coisa, neutralizar é um ácido que neutraliza uma base ou uma base que neutraliza um ácido. Quando ele bota esses termos, é muito associado a isso, a não ser que o texto mude. Aí você vai no contexto para você poder fazer a análise corretinha. Certinho aí, meus queridos e minhas queridas? Tudo certo. Tudo certo, tudo Tudo certo. certo. Vai tirando onda você jogando duro. Tô indo bem pra caramba. Ah, essa aí é boa. Essa é uma questão boazinha, tranquila, despreocupada. Aí é um texto e a gente vai tirar onda. Esse é pequeno, fique tranquilo. pesticidas são substâncias utilizadas para promover o controle de pragas. No entanto, após sua aplicação em ambientes abertos, alguns pesticidas organoclorados são arrastados pela água até lagos e rios, e, ao passar pelas goeuras dos peixes, podem difundir-se para seus tecidos lipídicos e lá se acumularem. A característica desses compostos, responsáveis pelo processo descrito no texto, é: Muito obrigado, amigo, muito obrigado. Olha a pergunta dele, olha a pergunta, ó. A característica desses compostos responsável pelo processo descrito no texto. Aí você fala, então eu tenho que interpretar
o texto. Exatamente. O que é que ele diz? Qual é o processo? Bom, ele fala que os pesticidas são arrastados pela água. Bom, amigos, então, quando você tem esses termos, você tem que se ligar numa coisa. Quando alguma coisa é arrastada pela água, significa dizer o quê? Significa dizer que não misturam com água. Por exemplo, o sal, ele é arrastado pela água? Não. O cloreto de sódio, por exemplo, não. Por quê? Porque o cloreto de sódio, ele dissolve em água. Ele mistura com água, então ele não vai ser arrastado. Ah, a borracha, ela é arrastada pela água? É, porque a borracha ela não dissolve na água. Ah, o açúcar é arrastado pela água? Não. A água, o açúcar dissolve em água. Então, primeira coisa que você tem que se ligar é nisso. Se o processo, se o que ele está dizendo no texto, se o pesticida é arrastado, é porque eles não misturam com água, eles não misturam com água. Aí você diz, ah, amigo, e o que mais que eu tenho que saber? Eles vão difundir-se para seus tecidos lipídicos e lá vão se acumular. Ou seja, nesse caso, eles vão misturar, eles têm afinidade pelos lipídios. Difundir-se e se acumular é porque eles têm afinidade. Então, o que é que isso quer dizer? Se ele é arrastado pela água, ele não mistura com água. Se ele difunde e se acumula no lipídio, é porque ele tem afinidade pelo lipídio. E lipídio, amigão, de maneira geral, são óleos e gorduras. Aí você fala assim, então o que é que eu tenho que saber? Saber o seguinte, que a água é uma substância polar. A água é uma substância polar. E os lipídios são substâncias apolares. Aí você fala, peraí, deixa eu ver se eu entendi então. Se a água é polar e o lipídio é apolar, significa dizer então que esses compostos, eles são apolares, justamente. Então, esses pesticidas organoclorados, eles seriam apolares, apolares. Só que o Enem usa um termo mais correto, que o termo apolar é um termo muito usado em escola. As escolas usam muito isso, a gente usa muito, principalmente por causa dos livros. Mas é mais correto dizer, que não é dizer que ele é apolar, é dizer que ele possui baixa polaridade. Quando você fala que uma substância ela é apolar, na verdade você está dizendo que ela tem baixa polaridade. Então, de novo, ele dá um texto onde ele fala que os pesticidas organoclorados, eles são arrastados pela água. Então, aí a palavrinha mágica. Qual é a palavrinha mágica? Arrastados. Se é arrastado, não mistura. Se não mistura com água, já é uma dica boa. Se não mistura com água, possivelmente ele já vai ser o quê, amigão? Ele já vai ser apolar. Mas para melhorar nossa situação, ele ainda diz, vai difundir-se com seus tecidos lipídicos. Lipídio são os óleos e as gorduras, óleos e gorduras. E óleos e gorduras são apolares. Então, se eles têm afinidade pelo lipídio e não mistura com água, é porque eles não são polares, eles são apolares. Como nas opções não tem o termo apolar, não tem o termo apolar, então você pode dizer que eles têm baixa polaridade, que também está correto. Certinho aí, amigos? Sim.